Olá, gente! Hoje é 29 e 29 é antes de 30. Nós já estamos aqui confinados, né, há 45 dias, porque março ainda teve 31. Mas que bom, né? Que bom que amanhã tem-se uma primeira definição. Não vamos assim já ter a certeza que amanhã todos estaremos livres, podendo sair e fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Nós vamos voltar para o nosso trabalho e vamos encontrar tudo como estava antes. Nada. Nada será como antes, como diz a música. Não será. Porque nós não seremos as mesmas pessoas. Esse afastamento, né, esse necessário, porque nada acontece por acaso, de nós ficarmos assim tanto tempo, né, num processo interno de convivência, né, porque Jung sempre dizia que nós só aprendemos no exercício da convivência. Porque quando eu não convivo, eu acabo sendo sempre eu o espelho de mim mesmo. Então nós tivemos que conviver, seja no núcleo familiar ou a convivência que eu venho falando há bastante tempo, a mais desafiante, a convivência conosco mesmo. Aí eu te faço uma seguinte pergunta: como é que, ok, eu tenho certeza, e estou muito feliz, tenho certeza que tu não adquiriste, não foste infectado com Covid, gratidão. Como é que está a tua saúde emocional? Como é que estão as tuas emoções? Amanhã eu vou sair, eu vou para o meu trabalho, eu vou encontrar tudo como eu deixei. Não. Vai chegar uma outra pessoa lá. Vai chegar uma outra pessoa que passou por toda uma experiência não vivida antes. Experiência essa que levou ela, mesmo não percebendo, né, que eu chamo de agente catalisador, mas a mudança aconteceu, não é? O agente catalisador foi todo esse processo. Alguns talvez cheguem, né, um pouco mais calmos, outros um pouco mais agressivos. Tudo é normal, porque é um aprendizado. É um aprendizado de uma situação que nós não tínhamos livro, nada que pudesse nos ensinar como conviver num processo de isolamento. Eu já li bastante e nunca encontrei assim. Surgindo um vírus determinado que ninguém conhece, as vacinas que não tem vacina. O que a gente faz para sobreviver? O que a gente faz para viver? Sobreviver é muito trágico. Sobrevivendo estão aqueles que estão lá doentes, né, em processo de recuperação. Esses sim estão sobrevivendo. Nós estamos vivendo. Fomos, como eu digo sempre, privilegiados em poder estar confinados em casa e não no hospital. E, novamente, em todas as falas, até botei verde hoje, em todas as falas que eu faço, eu sempre me refiro à gratidão, né, a esses profissionais de saúde que incansavelmente, né, estiveram lá, estão lá, deverão permanecer por muito tempo, que nós aqui ainda em Porto Alegre, nós temos de pacientes recuperados um pouquinho mais que 50%, tomemos cuidado, isso as autoridades irão informar para vocês os melhores métodos, etc. O interior está um pouco melhor, os índices chegam a torno de 64%, 65% de recuperados, até porque o número de casos, né, por município eram bem menores. Mas, e aí? Como é que eu vou chegar? As pessoas que nós perdemos a identidade com os colegas. Perdemos a identidade, como se fosse o primeiro dia de trabalho. E aí? Ah, mas é como férias, não. Não foi férias. Foi um isolamento emocional e social. Quando se sai de um isolamento, eu não posso dizer que férias eu desliguei. Eu tenho certeza que eu vou voltar, que está
o meu cargo, a minha atividade, a minha cadeira, as minhas coisas que eu brinco, os meus brinquedos, tudo que é meu está ali me esperando, porque eu estou de férias, faz parte da lei, etc. Mas nesse caso não foi assim. Foi um afastamento compulsório. E nessa saída, nessa retirada, né, necessária e estratégica, e foi estratégica porque, avaliando os resultados finais, nós vemos que realmente esse afastamento social e muito colaborou para que nós tivéssemos, infelizmente, casos, mas comparando com o que nós estamos, nós somos uns privilegiados, né? E também fomos obedientes. Temos aí também o nosso mérito, que não basta as autoridades determinarem, né, se nós não aceitarmos internamente e fazermos as coisas certas. Tá, voltando. Ok, cheguei no meu trabalho. Como eu estarei, como eu vou lidar, né, com as coisas novas que eu vou encontrar? Porque o meu olhar passou a ser outro. Como assim o meu olhar passou a ser outro? Eu vou para o mesmo setor, para a mesma mesa, para a mesma cadeira, para os mesmos processos, para as mesmas coisas. Não. Então, as coisas que estavam lá serão vistas com outro olhar. O olhar daquele ser que não tem mais certeza de nada. O olhar daquele que pensava, poxa, mas isso eu domino. Esse tipo de atividade eu domino. Não tem nenhuma preocupação de... Isso para mim é muito simples. Só que aquela pessoa não existe mais. Não existe processo de estagnação. Nós nunca voltamos ao ponto de origem, né? É aquela... A vida, né? Uma frase feita, a vida é um caminho de mão única, e é. E nesse intervalo se passaram 45, 50 dias e nós mudamos as nossas intenções, mudamos internamente sem perceber. Muitas coisas nós percebemos, mas no dia 1º, amanhã termina, dia 1º é feriado, dia do trabalho, né? Vamos dizer, então, aí na sexta é bem provável que as pessoas não voltem, alguns voltem. Aí segunda-feira tem mais um final de semana, que eu não acredito que nesse final de semana que realmente a ficha cai. Vai começar a cair a ficha. É muito, eu digo assim, tu consegues ajudar, né? Rubem Alves dizia o seguinte, que a gente só pode falar das coisas que a gente já sentiu. Arthur da Távola também tinha um pensamento nesse sentido. Se eu não sentir, eu posso ter uma ideia, mas eu só posso falar verdadeiramente daquilo que eu senti. E eu senti, gente, amigos queridos, eu senti e me sinto realmente em condições de dar algumas dicas, não é? De conversar a respeito, porque eu estou falando da minha experiência de isolamento e da minha experiência de valores. Talvez a diferença ou não que eu possa, pela minha formação e pelas minhas formações e trabalhando com gente desde sempre, né, que eu consiga expor esses sentimentos, né, com maior clareza do que vocês. Mas alguns, né, sem ego. Só que, e agora? Começa tudo de novo? Será que eu não vou ter que fazer aquele testezinho? Será que eu estou feliz? Será que o tempo que eu permaneci em casa foi um tempo produtivo para mim como pessoa? Será que a convivência com a minha família, os meus filhos, enquanto isso nos aproximou ou nos afastou? Gente, eu sei que são muitas as questões, e essas questões começam a surgir na medida que a gente se afasta, né? Tem um princípio da física que diz que quanto mais próximo o objeto do foco, menos tu enxerga. Se tu aproximar, chega aqui, o ângulo é 0, tu não enxerga mais.
Então, nós estamos em duas situações opostas, né? Duas de forma oposta. Ou afastamento em função do trabalho. Muitas vezes a atividade profissional absorve tanto que a gente, como a gente diz, a gente vai em casa só para dormir. Ou foi o excesso, ou a falta ou o excesso. O excesso de tempo, o excesso de novidades, o excesso de situações novas e o excesso de dois gatos que eu tenho aqui que estão querendo filmar também. Então aí estão disputando quem é que vai aparecer junto no vídeo. O Freud e a Kate. Bem, voltando. E aí? O que eu fiz com esse, entre aspas, excesso de tempo? Será que eu aproveitei para anotar ou perceber as coisas as minhas dificuldades, o quanto é difícil eu estar convivendo? Tenho já dados, gente, como eu sempre digo, eu sou pesquisadora também, de famílias que estão muito desestruturadas, sabe, pais e mães se sentindo muito culpados porque passaram a ser professores de seus filhos. E quando eu posso dizer e falar com esses pais online, né, eu digo o seguinte: vocês têm o compromisso da educação, né? Agora, o aspecto educacional, acadêmico, né, ou seja, a escola, as atividades da escola, isto é não se sinta impotente diante do seu filho, porque você pode não lembrar de uma expressão, uma aritmética, geométrica, uma equação, quando ele vem lhe pedir ajuda. Isso é uma atribuição da escola. Tudo foi muito diferente e a escola também não teve tempo, ninguém teve tempo de nada. Ninguém teve controle sobre nada. Quanto ninguém, né? Mas na realidade alguém definiu que seria assim. E esse alguém é o universo maior, né? E nós não tivemos tempo para nos prepararmos para essa, vamos chamar de diversidade, que fica uma coisa muito teológica, mas para essa nova forma de viver. Viver uns bem pertinho dos outros, estou falando no meio familiar. Cada dia um observando o que o outro estava fazendo. Há um processo, ou há o processo de luta e fuga, né? Ou Bion que dizia, ou há a luta, né? Quando os interesses e os comportamentos são muito semelhantes, ou há a fuga. Então, aquele lá adolescente, né? Que a mãe nunca pode entrar no quarto. Mas adolescente é assim mesmo. Não, adolescente não é assim, não. É necessário, sim, que haja uma integração, né? E que eu não sou do tempo, eu sou da conclusão que pais e mães têm que ser amigos. Pais e os filhos, amigos, mas sem deixar de serem pais. A amizade, um bem-querer é uma coisa extremamente importante no relacionamento de pai. Mas não sou, minha melhor amiga é a mamãe. Não, a tua melhor amiga é a tua melhor amiga, a menina que tem a tua idade, não, o menino que tem a tua idade. A tua mãe, ela é aquela pessoa que, por autoridade, ela está numa posição de tua preceptora, tua professora, a pessoa que te nutre, né, emocionalmente, que te aponta as coisas certas e as coisas erradas, né? Então, estamos perto agora do Dia das Mães. Então, pais, às vezes confundem o aspecto da amizade, não é? Mas nós somos os melhores amigos, a gente se dá muito bem. Ótimo, maravilha, desde que haja o aspecto hierárquico, o aspecto de obediência.
Esther, obediência é coisa de antigamente. Não. Obediência sempre vai existir. Obediência não é no sentido castigador. É no sentido de eu ter um referencial. A criança mesmo, às vezes, algumas me diziam, assim, lá numa época, né, bem no início, que eu trabalhei com crianças, minha mãe tanto faz. Eu até gosto mais de ir para aula e a professora ela se posiciona, não se posiciona não com esse termo, mas a professora diz o que tem que fazer e a minha mãe não diz. Então, independente da idade, nós temos que pensar o seguinte: amigos, ótimo, amigos para sempre, ótimo, mas nunca deixando de colocar limites. O limite é fundamental para qualquer relacionamento familiar. O limite é extremamente necessário, né, para que se tenha uma visão regrada da vida. Meio antigo essa coisa regrada, mas regras, né, leis são regras que existiram e então se tornaram em leis, não é? Eram comportamentos que foram adquiridos. Bem, de novo, e aí? Dentro do aspecto, a minha saúde física, ok, graças a Deus, não precisei de nada, tive uma gripezinha de nada, mas como é que está a minha saúde emocional? Como é que está a minha saúde psicológica? Como eu vou enfrentar, né, esse novo eu? Como eu vou me relacionar com essa nova pessoa? São perguntas muito interessantes, muito necessárias, que mesmo não verbalizadas, elas estão aqui dentro de vocês. E como mapear todo essa série de sentimentos de raiva, de amor, de companheirismo, porque há uma mistura, né? Na medida que todos ficam juntos, não é? Há uma exposição, aliás, é uma manifestação exposta de comportamentos. Comportamentos que eu nem observava, que numa família o marido agia assim, a esposa assim, cada um dos filhos, né? Por quê? Porque o trabalho, né? As atividades já bem programadas, e aí na medida que não tem que é tirado a rotina e que tu tem que criar uma rotina, como é que fica essa situação? Como é que eu me sinto olhando para aquele companheiro que eu estou com ele há 20 anos atrás e pensando, eu não conhecia. Prazer. Para aquele filho que eu criei. Está um jovem agora de 18 anos e eu olho para ele e disse, eu não sei o que ele gosta. Eu não sei qual é a música predileta dele. Ou quem sabe eu não sei a música preferida do meu próprio marido, do meu companheiro que está comigo há tantos anos. Então, gente, é uma chamada. Todos os trabalhos, né, todas as gravações que eu faço é no sentido de estabelecer reflexões, de promover reflexões. Não há nada que seja certo ou errado. Esse conceito não existe dentro da psicologia, né? Existem situações e situações. Situações para que nós possamos, né, verificar. Então, o que eu vou fazer com essa quantidade de sentimentos? Como eu vou fazer um mapeamento para evitar ou como conduzir aqueles conflitos? Porque certamente, né, aconteceram muitos conflitos. E se não existe conflito, não existe amor. Não existe família que não tenha conflito. Porque só há o conflito quando as pessoas convivem. E nessa convivência que há o aprendizado. E todo aprendizado existe conflitos. Como eu reagi, né? Ou como eu me calei. E o quanto das coisas que me desagradaram, eu engoli. Eu fiquei com dor de garganta, já fui lá no postinho achando que era Covid, não, era o sapo descendo trancado aqui dentro, né? O quanto eu pude falar das coisas que me desagradaram, o quanto eu me aproximei da minha família, do meu marido, dos meus filhos, ou o quanto eu me distanciei deles.
Mas eu quis poupar porque todos estavam sofrendo, então tem coisas que eu não gostei, mas eu não falei nada. Amiga, amigo, deviam ter falado. Mas eu sei, né, que filho, filha, né, não vem com manual de instrução. Relacionamentos não são, não se estuda, né, não se faz uma faculdade de como se relacionar com os parceiros. A gente aprende como se relacionar com os colegas de trabalho, etc. Mas como se relacionar com os parceiros e ainda dentro de um turbilhão de emoções, de medos, de sem ter um referencial, baseados no e agora? E o que foi feito também com aquela gama de informações, né? Informações o tempo todo dizendo como estava o processo de adoecimento. Mas eu não vi, alguns eu assisti, vendo se falar a respeito como estão. O ser humano ele é biopsicossocial, relacional, emocional e espiritual. Ele não é um pão de sanduíche que tu fatia. Aqui é o físico, aqui não, é o físico, emocional, relacional, psicológico, empresarial, né, a atividade empresarial e o espiritual, né? Então, como estão esses sentimentos dentro de mim? É uma boa pergunta, né? Pensem. Estou marcando um próximo encontro com vocês. Eu vou começar agora. Nossa, acredito que esse é o momento, né? O momento da mudança. E eu também que desde sempre dei palestras para muitas pessoas que eu adoro, eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu também agora estou eu em uma câmera, não é? Mas é necessário que nós nos adaptemos. Então vamos começar a marcar encontros. Pensem, tarefa de casa. E aí, como é que ficou? Acho que no próximo encontro eu já vou conseguir fazer a live tão falada. E aí vocês vão fazendo as perguntas, né, ao vivo. Hoje eu tentei, mas ainda não deu. Ok, eu também. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos desafiados. Fomos desafiados a lidar com o desconhecido. E aí foi o nosso maior medo. O medo do desconhecido. E é normal ter medo do desconhecido. Mas também é possível ir se apropriando do desconhecido. Ok, hoje eu não conheço essa parte, mas eu vou trabalhar uma parte, né? E passinhos de bebê, gente. Nenhuma transformação acontece de uma hora para outra. Anotem as dúvidas aí de vocês. E na próxima semana eu vou avisar em live. Eu vou promover, né, esses nossos encontros. E aí vocês vão fazendo as perguntas e eu vou respondendo ao vivo, tá bem? Um abração. Hoje é 29, amanhã é 30. E aí é bem provável que nós possamos caminhar mais no sol, mas com cuidado. Máscara, gente, máscara. Máscara, máscara, máscara. Eu tava com ela, tirei agora, porque precisava falar com vocês. E tô dentro da minha casa também, não é? Então, gente, gratidão, né, por termos conseguido passar esse período incólumes. Estamos saudáveis. Gratidão a todas as pessoas, essa rede que nos apoiou. Gratidão ao ser maior, cada um dá o nome ao seu Deus, né? Essa força suprema, ou como dizia Maria Bethânia, essa energia radiante que nos conduz. Gratidão. Certamente nós só temos a agradecer, nada a pedir. Chegamos até aqui agradecidos. Um abraço e até mais.